Negócio bilionário, a TV digital vai implicar na troca dos equipamentos de geração, transmissão e recepção dos sinais. Esse mercado está avaliado em mais de 10 bilhões de dólares. Segundo cálculos da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, as redes de TV devem gastar em torno de 1 bilhão e 700 milhões de dólares em novos equipamentos. É muito dinheiro para um setor que já se encontra endividado. Além disso, as emissoras têm demonstrado preocupação com a crescente participação das operadoras de telecomunicações. Em 2004, as receitas totais de comunicações brasileiras foram de 39 bilhões de dólares, equivale ao volume da Coreia do Sul. Entretanto, mais de 90% dessa receita foram para as empresas de telecomunicações, que cobram uma tarifa fixa todo mês. O resto ficou para as empresas de radiodifusão, que no caso das TVs e rádios abertas, dependem da publicidade. As operadoras de telecomunicações, elas são especializadas em dados de telefonia, isso que elas fazem. Elas têm a possibilidade hoje, por meio de suas redes, distribuir conteúdos audiovisuais, e é isso que eu entendo é o negócio delas. O negócio de distribuir, que elas são grandes redes de distribuição com cada vez mais banda, ou por fibra, ou por satélite, ou por micro-ondas mesmo, ou por ADSL, pela linha telefônica convencional. Então elas são potencialmente grandes distribuidoras de conteúdo, mas não as vejo como competidoras na produção de conteúdo audiovisual. Eu acho que o que existe para a sociedade é a oportunidade hoje de mais espaço para novos conteúdos. A gente enxerga a TV e o rádio digital como uma oportunidade de reorganizar a ocupação do espectro, incluindo novos atores e assim aumentando a democracia e aumentando a concepção da comunicação como um direito humano e não apenas como um serviço comercial. A gente acha que tem que haver novos atores privados, não só comerciais, mas atores sem fins lucrativos, como sindicatos, ONGs, movimentos sociais. A gente acha que o sistema público que está previsto na Constituição e que nunca foi regulamentado precisa ser trazido à tona agora na TV digital, ou seja, é preciso que se crie um sistema público, que esse sistema público esteja representado na TV digital aberta, e o próprio sistema estatal, que hoje já tem uma série de emissoras que estão restritas à televisão a cabo, que também precisa ser trazido. A gente acha que esse espectro tem que ser pensado de uma nova forma. Nós estamos acompanhando de perto todo esse debate sobre o novo padrão digital brasileiro. Inclusive, o presidente do Senado Federal, o senador Renan Calheiros, encaminhou um ofício ao ministro das Comunicações expressando as preocupações da TV Senado em poder utilizar os recursos dessa nova tecnologia de forma plena e fazendo votos de que a nova legislação contemple a tecnologia digital como um instrumento de inclusão social. Pensando nessas dificuldades, o governo vem discutindo a abertura de linhas de crédito do BNDES. O Sistema Brasileiro de TV Digital também ajuda as emissoras de TV. Elas vão poder colocar sua programação em telefones celulares sem precisar gastar um tostão adicional com infraestrutura extra. Nesse modelo, onde eu tenho a chamada segmentação de banda, eu posso transmitir ao mesmo tempo um canal de alta definição chamado HDTV e posso transmitir também um conteúdo para o telefone celular. Então isso é possível. E o mais interessante de tudo isso é que eu faço isso na mesma infraestrutura de transmissão. Não preciso ter outra torre, não preciso ter outro transmissor. A mesma infraestrutura de transmissão da TV, o mesmo investimento é usado para transmitir a TV digital, é usado para transmitir o conteúdo para o telefone celular. As relações entre esses atores de mercado só vão ficar mais transparentes e estáveis depois que for aprovada uma nova legislação para a comunicação eletrônica de massa no país. A lei em vigor no Brasil ainda é de 1962, o Código Brasileiro de Telecomunicações, do tempo do governo João Goulart. A grande briga que está acontecendo hoje, e justamente por causa das concessionárias do serviço de radiodifusão, é que elas entendem que a televisão digital nada mais é do que uma nova modalidade de fazer aquela mesma coisa que é a radiodifusão, né? E aí você teria um serviço de comunicação digital com multiplicidade de bandas e com possibilidade de alta definição e até interatividade
regulado por um Código Brasileiro de Telecomunicações totalmente ultrapassado. A dependência de componentes estrangeiros é outro dilema nacional. Apenas uma pequena fábrica no Brasil produz semicondutores simples. O complexo eletroeletrônico produz hoje um dos principais déficits da balança comercial brasileira. Alguns temem que a TV digital possa agravar esse quadro no curto prazo, pelo menos até se desenvolver uma política voltada para o setor. Foi uma questão muito discutida na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu lembro que na época um dos principais fatores de desequilíbrio da balança comercial era, em primeiro lugar, o petróleo, em segundo lugar, os semicondutores, e havia uma grande discussão como que o Brasil se encaixaria nessa discussão, através de design houses, sendo alguém que vai projetar esses chips ou sendo quem vai fabricar esses chips através das foundries, etc. E essa discussão, ela perdeu um pouco de força e voltou agora um pouco dentro dessa discussão do TV digital. Então, se a escolha do TV digital ela vai comprometer para um lado ou para o outro a questão da balança comercial, está muito relacionado a como que seria feito essa implementação. A TV digital, se nada for feito e se ela for um sucesso, se a penetração for grande, ela vai impactar na balança comercial tanto quanto impactou, por exemplo, os celulares, que foi um sucesso, por um lado, 80 milhões de equipamentos vendidos, mas isso trouxe um ônus para a balança comercial. A TV digital pode seguir, se Deus quiser, vai seguir o mesmo caminho do ponto de vista do sucesso. Como é que eu posso agora tentar inverter o processo de pagar royalties? Na verdade, o celular não é tanto o chip que me custa caro, o que me custa caro é o design daquele chip. Quando a gente compra um celular, dentro dele, no royalty embutido dele, não está tanto o silício, que a gente chama, né, tanta pastilha, mas quem bolou, quem elaborou, quem fez o projeto que está lá dentro daquele chip. Então, se o Brasil quiser, com a TV digital, um caso de sucesso e querer reduzir o impacto da balança comercial, ele tem sim que investir no design desses chips, fazer parte da elaboração do design dos chips, para poder, com isso, reduzir o custo de royalty. Esse é um caminho, mas eu diria que não pode ser só esse. Não podemos imaginar que a TV digital vai ser a nossa tábua da salvação. Não é verdade. Eu imagino que o Brasil tem que pensar num processo muito mais coordenado do ponto de vista de país, quem sabe até falando com a América Latina, América do Sul, Cone Sul, a você começar a ter uma capacidade de gerenciamento, de gestão, de produção de chips, de produção de design de chips, para aí sim você começar a negociar com fornecedores fora daqui. O Polo Industrial de Manaus é uma localidade estratégica quando se fala em eletroeletrônicos e balança de comércio no Brasil. A Zona Franca de Manaus nasceu para levar o desenvolvimento ao norte do país e também para ocupar e proteger a região onde está a Amazônia brasileira. Alguns setores do empresariado paulista reclamam que as fábricas de Manaus apenas montam equipamentos que viriam praticamente prontos de fora do país. Representantes da Superintendência da Zona Franca rebatem. Eles alegam que o crescimento da produção industrial do estado está muito acima da média nacional. Não só por causa dos benefícios fiscais garantidos pela lei, mas também pelo aumento dos investimentos em pesquisa e desenvolvimento, que também geram maior produtividade. As indústrias locais estão de olho na TV digital. O Brasil já atingiu a marca de 9 milhões de aparelhos de TV fabricados anualmente. O grande centro produtor brasileiro é o Polo Industrial de Manaus. Em 2005, a região exportou mais de 60 milhões de dólares em aparelhos. A balança comercial do estado é deficitária. Alguns produtos, em particular, têm sido afetados pela concorrência desleal de produtos importados da China e dos que entram ilegalmente no país. É o caso principalmente de microsystems, DVDs, condicionadores de ar, autorrádios e relógios. As exportações do polo industrial praticamente dobraram entre 2004 e 2005. Os dois principais produtos de exportação são telefones celulares e motocicletas. Um dos principais pontos de chegada e saída de componentes, produtos e partes é este aqui, o Porto de Manaus. Com tudo que ainda falta fazer, o sistema brasileiro de TV digital já deu frutos antes mesmo de ser implantado. Eu não consigo identificar, ao longo da história da pesquisa no Brasil, nenhum trabalho que tenha sido feito com
Talvez tamanho sucesso em tão curto espaço de tempo. Uma das preocupações fundamentais desse projeto é como aproveitar essa transição analógico-digital para ampliar a oferta de conteúdo, por exemplo. Imagina essa população toda tendo acesso a informações que até então não tinham direito. Só tinha direito quem estava no topo da pirâmide. O processo de TV digital, da transição, é um grande processo de consolidação de desejos da sociedade e nós temos que escolher pela maioria.